Deus seja louvado. Mais uma EBD neste domingo. Gostaria de convidar você a orar comigo. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, o Deus que desceu dos céus, nos mostrou na manhã de hoje, com a mensagem do pastor Sérgio, que precisamos nos renovar em Ti. Precisamos tirar tudo aquilo que não pertence de Ti, de nossas vidas, dos nossos corações, e nos voltarmos para Ti. Tudo que eu quero ser está em Ti, Senhor. Tudo que nós queremos ser está em Ti. Então pedimos a Ti que nos renove, tire tudo que não há de Ti, tudo que não provém de Ti, tudo que é ruim, tudo que é mal de nós, para que possamos chegar mais próximos de Ti. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a chegar mais próximos de Ti e levar outras pessoas a chegarem mais próximas de Ti também. É isso que eu te peço, já te agradecendo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo o que eu posso conquistar não só se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Os dias vão vir e os dias vão, mas o nosso coração irá se sustentar no amor de Cristo. Amém. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti, não. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer em Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, Te tocar, Te sentir, Tuas mãos me tocar. Agradecido quero ser segundo Teu coração.
conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com teu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo meu ser, e em teu nome eu ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com teu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome eu ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, 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 não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe
mim, outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, 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 não há. amo Jesus, Eu te amo, Jesus. não há para mim Outro igual a ti, não há, não há, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor Jesus. Som. Nós nos entregamos a ti, as nossas vidas. Continue falando conosco, que o teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, revelar aquilo que tu tens preparado para nós através do pastor Sérgio. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Pastor Sérgio. Alô? Alô? Ligado? Ligado? Vocês estão me ouvindo? Ok. Se vocês me ouvem no templo, também você que está em casa me ouve. É com muita alegria que mais uma vez nós vamos compartilhar da palavra do Senhor junto com os irmãos nessa manhã para mim, porque estou aqui no santuário da Primeira Igreja Presbiteriana gravando, junto com alguns irmãos que permaneceram. E você que está nos assistindo às 18 horas, né, como tem sido todos os domingos, o momento em que nós publicamos no YouTube a nossa escola dominical. Essa aula de hoje tem por tema a importância da música na Igreja Reformada. Nós estamos no mês de outubro, o mês em que as igrejas presbiterianas comemoram a Reforma Protestante, as origens das nossas doutrinas, ou pelo menos uma retomada, na verdade, das antigas doutrinas da graça já ensinadas nas Sagradas Escrituras. Hoje, a nossa escola dominical não vai consistir de uma exposição de um texto bíblico, mas é claro, sendo escola bíblica, eu vou partir de um texto para algumas reflexões que nós vamos fazer a respeito do papel da música na igreja, do papel da música no culto, do papel da música nas nossas vidas. É claro, não nos limitando à música em si, mas estendendo também para todas as esferas da nossa vida. Então eu convido você a abrir aí a palavra de Deus no Salmo 100. Esse é o texto que vou usar como introdução a essa nossa reflexão desse dia, da nossa escola dominical. E assim nós falamos hoje, como já havia anunciado, sobre a importância da música em uma igreja reformada. Salmo 100, diz assim a palavra de Deus no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. A importância da música na igreja reformada, louvor e vida. O texto bíblico nos convida, nos convoca a celebrar com alegria ao Senhor, e parte dessa alegria, parte desse júbilo
é colocado com cântico, com música, né? Com arte. Mas o texto, para além disso, nos convoca, nos convida a servir ao Senhor. Portanto, se refere também à vida como um todo, no serviço ao próximo, no serviço através das coisas que fazemos. O texto nos indica a redenção, porque nós somos povo do Senhor, nós somos rebanho do Senhor, por meio de Jesus Cristo, o supremo e bom pastor. O texto também nos fala de culto quando nos convoca a entrar pelas portas do santuário com ações de graça e nos átrios do Senhor com hinos de louvor, rendendo ao Senhor graças, ou seja, gratidão, profundo agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito e, claro, bendizendo o nome do Senhor, nos dirigindo de forma pessoal àquele que nos criou e àquele que nos comprou. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Versículo que nos mostra a providência de Deus, a misericórdia, a bondade, o amor, o cuidado, a ação divina nas nossas vidas, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que nos cerca. E de fato, o culto que prestamos ao Senhor, e de uma forma muito específica, a música que nós na igreja nós cantamos ao Senhor, ela tem a ver com tudo isso que lemos nesse salmo, o salmo de número 100. É possível que, num primeiro momento, quando a gente fale da palavra louvor, a primeira coisa que venha à sua mente, à minha mente, seja rapidamente a pensar, de fato, no ato do culto, no culto cristão, de uma forma mais abrangente, e aos que se envolvem diretamente na preparação e no serviço do culto. É claro que, obviamente, eles estão incluídos nessa minha fala de hoje, mas não somente me dirijo aos músicos, aqueles que estão envolvidos com o trabalho musical na igreja, mas a toda a igreja que participa do culto, que presta o culto ao Senhor. Diversos termos são utilizados no vocabulário dos escritores bíblicos, quando nós nos referimos ao culto, como por exemplo a palavra latreia, que indica principalmente o serviço que o povo, de forma coletiva, em grupo, ou o adorador individualmente presta a Deus, né? A latreia, daí a palavra latria, que pode gerar a idolatria, né? Quando um ídolo é adorado no lugar de Deus, né? A palavra latreia indica esse serviço, essa adoração, mas pode também se referir ao ritual externo e ainda à própria condição do coração humano. Existe ainda uma outra palavra bíblica, que é a palavra liturgia, que literalmente significa serviço, significa trabalho do povo. Essa palavra liturgia, né, além da palavra latreia, que também indicava adoração, a palavra liturgia era aplicada especialmente no Antigo Testamento, quando os sacrifícios eles eram oferecidos pelos sacerdotes no templo. Então, os sacrifícios realizados no templo, no Antigo Testamento, eram a liturgia. No Novo Testamento, a palavra liturgia já vai apontar para o serviço de Jesus Cristo oferecido a Deus, ou seja, o próprio sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Hoje, liturgia significa o serviço que a igreja coletivamente oferece a Deus em memória do serviço realizado por Jesus, né? E aí você pode dizer, pastor, mas a nossa igreja tem uma liturgia, porque a nossa igreja é uma igreja tradicional. Não tem nada a ver liturgia com ser tradicional ou não ser tradicional. Todas as igrejas seguem uma liturgia no sentido da palavra, o serviço cultico que é oferecido a Deus. E claro, todo serviço cultico tem um maior ou menor grau de formalidade e de partes indicativas, né? Os cultos que são prestados nas igrejas evangélicas tem a parte da oração, a parte dos cânticos, a parte da palavra de Deus, pelo menos aquelas que são genuinamente evangélicas, e assim, cada uma dessas partes elas são constitutivas do culto, da liturgia, do serviço que é oferecido a Deus. Ainda existe uma outra palavra, além de latreia e liturgia, que é a palavra proskine, que indicava inicialmente beijar. O significado dessa palavra se desenvolveu na ideia de se curvar com o objetivo de homenagear. Então, o cultuante chegava diante de alguma autoridade, diante de alguém importante, e ele se prostrava e beijava, né, aquele que estava sendo adorado. É interessante, na história do nosso país, eu não sei quantos de vocês vão lembrar,
de Dom João VI, aquele rei português que acabou vindo parar no Brasil, né, em função lá das invasões napoleônicas, né, a história vai nos contar. E Dom João VI, quando esteve no Brasil, né, havia uma cerimônia, que era a cerimônia do beijamão. Então, uma forma de honrar, né, o primeiro príncipe regente, depois o rei Dom João VI, era beijar as suas mãos. Até hoje, inclusive, os mais antigos, os mais românticos, né, usam o ato de beijar a mão como um ato de carinho, um ato de um gesto, né? E algumas autoridades em alguns lugares do mundo ainda usam esse gesto como um gesto de homenagem. Então, essa palavra prosquine indicava o ato de adorar, curvando-se diante do objeto de adoração. No Novo Testamento, essa palavra é utilizada exclusivamente para adoração exclusiva a Deus. Então, vimos a palavra latreia, a palavra liturgia, a palavra proskinel e também o proskinem, e a palavra a famosa no hebraico, o famoso halel, né? Uma palavra-chave que é traduzida para nós como louvar, né? A palavra grega ainos é o correspondente dessa palavra no hebraico, halel, uma palavra que abrange uma série de significados, como fazer menção honrosa, louvar, aprovar, sancionar, cantar em louvor, dar um sinal público de estima. A palavra halel nos dá o termo aleluia, né? O que significa aleluia? Aleluia é uma junção dessa palavra, halel, louvar, e Yahvé, o nome divino. Então, significa louva a Deus, ou louva ao Senhor, louva a Yahvé. Então, quando nós falamos aleluia, nós estamos dizendo louva a Deus, louva a Yahvé, o Senhor de Israel. Mas, para além das palavras em si, né, e fizemos até uma brincadeira no culto matutino com uma canção que fala de palavras em si, elas não basta o significado delas em si, mas nós precisamos da aplicação prática das palavras. Por que adorar a Deus? Qual é a razão para prestar culto a Deus, né? Qual é o motivo de nós louvarmos a Deus? E, obviamente, parte do culto inclui a música, e a música é utilizada nessa adoração, nesse louvor a Deus. O louvor, a adoração é um tributo a Deus, né? O culto ao nosso Deus, ele deve ser compreendido como um tributo, ou seja, algo que é devido, né? Nós bem sabemos que um dos significados de tributos no nosso país é imposto, né? E o que a gente faz com o imposto? A gente paga porque tem que pagar, faz parte da lei, faz parte da legislação. E é isso mesmo, o culto que nós prestamos a Deus é um tributo. Mas por que nós tributamos a Deus o nosso culto? Em primeiro lugar, ele deve ser adorado porque ele é Deus. Faz parte da essência de Deus. Deus merece ser adorado. Sua perfeição, sua grandeza, pureza, majestade, glória, justiça, sabedoria e tantos outros atributos que lemos na sua palavra fazem com que Deus seja digno de culto. Ele é digno, ele é merecedor. Em segundo lugar, além do fato de Deus ser Deus, então por isso ele deve ser adorado, porque ele é Deus, ele deve ser adorado por direito de criação, além da sua essência divina, e por ser Deus merecer ser adorado, ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano. O universo criado é a sua obra mais destacada, o ser humano dentro desse universo. Tudo deve louvor natural a Deus. Naturalmente, eu e vocês estamos destinados, chamados, convocados, fomos criados para adorar a Deus. Em terceiro lugar, o Deus que se revela nas Escrituras deve ser adorado por direito de compra, de resgate. Então, primeiro, isso é intrínseco à sua condição divina, o fato de Deus ser Deus. Em segundo lugar, Deus deve ser adorado por direito de criação, porque Ele criou todas as coisas. E em terceiro lugar, Deus deve ser adorado por direito de compra, por direito de resgate. E esse motivo se aplica aos que são redimidos. Enquanto os dois primeiros se aplicam a todas as pessoas indistintamente, ainda que os seres humanos não prestem esse louvor e essa adoração a Deus, é fato que, além de Deus ser Deus, e além dele ser adorado por direito de criação, existe um terceiro motivo
Deus deve ser adorado por direito de compra, por direito de resgate, e esse motivo se aplica aos cristãos, aos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, o cristão, ele adora Deus porque ele reconhece que, sendo pecador, perdido, ele estava destinado ao inferno, ele estava destinado à morte eterna. Mas Jesus, sendo rico em misericórdia, sendo bondoso, olhando a nossa incapacidade de nos libertar por nós mesmos, esse Jesus, ele dá a sua própria vida em nosso favor e o seu sangue paga o preço pelo nosso pecado. E por isso nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus merece, porque Ele tem o direito, porque Ele é o Criador e porque Ele nos redimiu. Agora, estamos falando hoje sobre a importância da música, né, na igreja reformada, e aí nós precisamos entender o que é a igreja, afinal de contas. No Antigo Testamento, nós temos um povo que é escolhido, tá? Por um motivo razoavelmente simples, o Salvador, o Messias, aquele que viria, né, esmagar a cabeça da serpente, ele precisava ser humano, porque foi a humanidade que caiu do seu estado de retidão, portanto era um humano que deveria pagar o preço pelo pecado, só que esse humano precisaria nascer numa família dentro de uma nação, e assim Deus, na sua sabedoria, na sua providência, ele chama Abrão, né? É assim que lemos na Sagrada Escritura, e de Abrão faz um povo, que é o povo de Israel, e Jesus Cristo, ele nasce filho de Maria, por obra do Espírito Santo, mas ele nasce inserido num contexto social, num contexto nacional, que é o povo judeu. E esse povo, então, ele é escolhido para que a história do Messias se desenvolva, para que a história da redenção, ela seja desenvolvida. No Novo Testamento, nós temos uma ampliação do espectro. Nós temos agora a universalidade do povo de Deus. Se no Antigo Testamento o povo de Deus está intimamente ligado a uma questão étnica, certo? E não pensem vocês que essa questão étnica é porque aquele povo tinha algum mérito em si mesmo. Não, o próprio povo, esse povo de Israel, foi criado por Deus para cumprir o propósito de Deus, inclusive o propósito de fazer com que as nações vissem em Israel a existência de um único Deus. Então não se trata somente, ser o povo de Deus não se trata somente de um privilégio, mas é sobretudo uma responsabilidade. Você vai ver isso no Salmo 96, por exemplo, quando diz: cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor um cântico novo, né? Anunciem-se entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas. Israel foi escolhido para anunciar, para ser testemunho de que Deus deve ser adorado, que existe um único Deus que merece ser adorado. Então, no Antigo Testamento, nós temos esse povo escolhido, mas no Novo Testamento a gente tem uma ampliação do espectro, porque em Jesus Cristo, tanto judeus quanto gentios é uma palavra que se refere a todos os que não são judeus, portanto, a todas as nacionalidades, todos são feitos povo de Deus. Então, no Novo Testamento, quem é o povo de Deus? É o povo de Israel? Não. No Novo Testamento, o povo de Deus é o Israel eleito no sentido espiritual. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus são feitos filhos de Deus e são filhos de Abrão, o pai na fé. Então, todos nós pertencemos a esse povo, né? E a igreja é uma igreja universal, no sentido dela não abranger uma única nacionalidade, mas toda tribo, toda língua, toda nação. Então, o louvor faz parte da vida da igreja, do povo de Deus, dos servos de Deus, daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E aí eu dou continuidade partindo do próprio título da nossa aula, né? Porque a importância da louvor e vida, a importância da música numa igreja reformada. E esse termo nem sempre é muito entendido de uma forma correta, né? Nós estamos aí comemorando 503 anos de reforma protestante, mas para ser historicamente preciso, o movimento que se desencadeou no século XVI
pode ser melhor identificado como reformas religiosas, porque envolveu uma série de intrincados e complexos conjuntos de causas e porque a igreja ela presenciou uma ruptura institucional que fragmentou a cristandade em diferentes grupos. E em alguns extremos, né, pensavam de forma diferente sobre muitos temas considerados fundamentais. Então não se trata de uma única reforma, mas várias reformas. Inclusive a própria Igreja Católica Apostólica Romana passou pela sua reforma, que alguns historiadores chamam de contra-reforma, né? A rigor, e aí eu vou me referir como historiador à data, 31 de outubro de 1517, nós temos a comemoração da reforma luterana, a reforma iniciada por Lutero. A reforma, é claro que não foi uma coisa que durou apenas alguns anos. Alguns historiadores vão considerar que a reforma teve início no século XVI e ela só vai encerrar lá para meados do século XVII. Outros ainda vão colocar que a reforma teria começado antes. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou desprestigiando a importância histórica ou mesmo o impacto causado pela discussão das 95 teses de Lutero. Só que nós não podemos esquecer também que antes já havia homens que tentaram indicar os erros, né, e tentaram reformar a igreja, como por exemplo, esses homens foram chamados inclusive de pré-reformadores, John Tauler, John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, Jerônimo Savonarola, né, são alguns dos nomes. Agora, o nome luterano, ele surgiu, inclusive a igreja luterana é uma das nossas igrejas irmãs, igrejas evangélicas, surgiu como um termo pejorativo, né? João Mayer, na sua disputa com Martinho Lutero, durante o debate de Leipzig, em julho de 1519, né, usou esse termo. Normalmente, as heresias na Idade Média tomavam o nome dos seus promotores. Então, quando se falou naquele contexto da reforma luterana, estava se indicando que aquilo era uma heresia, né? Lutero, por exemplo, preferia usar o termo evangélico para se referir ao movimento da reforma. Por quê? Porque na concepção de Lutero, o que se estava voltando, na verdade, era uma volta ao evangelho. Por isso que nós somos chamados de evangélicos, né? Hoje mesmo, na nossa sociedade, nós temos esse termo usado de forma pejorativa, né? É um termo valiz, é um termo dotado assim até de preconceito, mas a ideia de ser evangélico é a ideia de anunciar o evangelho. Mas poucos anos depois da dissidência luterana na Alemanha, ou melhor, no que hoje é a Alemanha, né, surgiu na região de língua alemã, na vizinha Suíça, mais precisamente na cidade de Zurique, um segundo movimento de reforma protestante, que frequentemente é denominado de Segunda Reforma, está ligado a um homem chamado Ulrico Zwinglio, e ele pretendeu reformar a igreja de uma maneira mais profunda que o movimento de Lutero. E esse movimento, liderado por Zwinglio, passou a ser conhecido como movimento reformado. E os seguidores passaram a ser conhecidos como reformados. E aí tem uma coisa interessante, porque apesar da gente dar o start da reforma com Martinho Lutero, os luteranos não são reformados nesse sentido. Eles fazem parte do amplo movimento de reforma protestante, mas a expressão reformado se refere mais a esse segundo movimento, né? Os seguidores de Lutero ficam conhecidos como luteranos. Apesar do aparente radicalismo, Lutero os seus discípulos, eles romperam com a igreja majoritária somente nos pontos que eles perceberam que o conflito era irreconciliável com a Bíblia, com as Escrituras. E especialmente na área do culto, os luteranos julgavam que era legítimo manter tudo aquilo que não fosse explicitamente proibido pela Bíblia. Já os reformados, eles partiam de um princípio diferente, entendendo que só deviam abraçar aquilo que claramente era ensinado nas Escrituras. Então, na área do louvor, na área do culto, na área da adoração, há uma diferença fundamental no movimento da reforma protestante ou das reformas religiosas entre luteranos e reformados, que é a questão de que, para os luteranos, se a Bíblia não proíbe, então a gente pode fazer. Para os reformados, não. A gente só pode fazer aquilo que a Bíblia indica que deva ser feito.
E isso acabou gerando uma ruptura ainda mais profunda com o catolicismo, né? O termo se revestiu de um significado mais abrangente, um conceito mais amplo. E nós temos os herdeiros desses movimentos. Diz o Zwingli, nós temos o famoso João Calvino, que é o continuador da obra da Reforma na Suíça, mas agora na Suíça de fala francesa, mais especificamente em Genebra, e outros, né, que depois se seguiram, como John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia. Todos eles adotaram em questões de fé e governo, ou seja, a doutrina e a forma de estruturar o governo da igreja, uma posição intermediária entre os luteranos e os anglicanos, né? E ainda tinha os anabatistas e outros entusiastas, né? Mas num sentido mais amplo, a tradição reformada inclui aspectos teológicos, éticos, filosóficos, sociais e políticos. Portanto, nós não estamos falando só de doutrina, do ensino que se faz na catequese, né? Catequizar no sentido de ensino, né? A palavra catequel significa isso, ensinar. Não se trata somente da questão interna da igreja, mas toda a vida do cristão está relacionada aos princípios bíblicos. Isso é algo fundamental dos reformados. E em função do destaque dado à teologia de João Calvino, os reformados também são chamados de calvinistas. Agora, quais os princípios reformados de culto? Quais são os princípios para o uso da música no culto? Os reformados, eles deram muita ênfase a um princípio chamado de princípio regulador. O culto cristão, ele deve se reger pelo que é clara e explicitamente revelado na palavra de Deus, em especial no Novo Testamento. Né? Luteranos e anglicanos entendiam que o que não é proibido é permitido, e é por isso que o culto reformado se caracteriza por austeridade, por simplicidade. Né? Nós vemos liturgias de outras confissões protestantes com um cerimonial muito maior. Mas o culto reformado, o culto calvinista, e nas nossas igrejas presbiterianas, nós temos os ritos, né, são muito mais simples. Né? A gente canta, ora, lê a Bíblia, mas sem uma série de processionais e de gestuais, e nem de indumentária. E aí eu abro um parênteses, né? A roupa que às vezes você vê o pastor Sérgio usando, não é uma batina. A roupa que o pastor Sérgio usa não tem nada a ver com roupa sacerdotal. Tá? É uma tradição reformada, que é a toga acadêmica, porque o pastor é visto como um professor. O que o pastor faz? Ele prega a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus. Então, os reformados, ao invés de usarem toda aquela indumentária que o sacerdote católico romano usava, e cada uma das vestes do sacerdote romano tem um significado, tem uma explicação, e não é só uma roupa, são várias, uma por sobre as outras, o ministro reformado, o ministro protestante, utiliza uma vestimenta que indica que ele está ali para pregar a palavra, e é a sua função. E ele precisa ser fiel à palavra, ele é um professor da palavra. É isso, esse é o significado da toga, tá, gente? É só isso, não é veste sacerdotal, de forma alguma. E é por isso que o culto reformado é, então, dotado dessa simplicidade, tanto na vestimenta quanto quanto na sua própria dinâmica. Em essência, as bases do culto cristão que os reformados seguem podem ser expressas nas seguintes premissas. Em primeiro lugar, o louvor a Deus não está restrito ao lugar. Estamos aqui no santuário, gravando esta aula, tivemos já o nosso culto matutino, mas o culto é realizado onde quer que nós estejamos. Por isso nós não temos dificuldade em dizer que estamos cultuando juntos, ainda que fisicamente distanciados, porque nós não estamos fazendo um culto online. O povo de Deus, através da tecnologia que nos foi permitida, nesse atual momento de pandemia, está cultuando junto ao Senhor, num culto que é dirigido a partir daqui do santuário.
mas digamos que o nosso santuário estivesse em reforma arquitetônica, nós não pudéssemos aqui nos reunir, certo? Poderíamos nos reunir no Salão George Baker lá embaixo, ou então como algumas igrejas que estão sendo plantadas, né, nos dias atuais, num salão cedido em um hotel. Não importa. Em primeiro lugar, o louvor a Deus não está restrito a um lugar. Segundo, o louvor a Deus não é reflexo de cerimonialismo. É claro que o culto envolve algum tipo de cerimônia, no sentido de que, né, todo domingo a gente chega aqui e aí você tem uma apresentação, né, o pastor fala, a congregação abre a Bíblia, convida, né, e convida a equipe de louvor, então anuncia um hino. Então, de certa forma, isso é uma cerimônia nesse sentido, porque tem uma ordem, tem uma lógica. Mas não é cerimonialismo, no sentido de que, se determinado conjunto de palavras não for utilizado, se determinado conjunto de gestos, né, não forem feitos, não está sendo culto. Certo? Então, não é reflexo de cerimonialismo. Em terceiro lugar, o culto cristão, segundo os princípios reformados, não vem de deduções lógicas ou da criatividade humana, mas é revelado por Deus. Por que a gente prega a palavra no culto? Porque Deus ordena que seja pregada. Por que nós oramos no culto? Porque Deus ordena. Por que nós fazemos coletas públicas, né, para o sustento e a manutenção do culto? Porque a Bíblia sim orienta. Por que nós intercedemos uns pelos outros no culto? Porque a Bíblia sim orienta. Por que nós cantamos em louvor a Deus com diversos instrumentos? Porque Deus assim orienta. Então, não pode vir da nossa imaginação, ainda que haja, óbvio, um caráter artístico, né? Por exemplo, na música, né, tem melodia, tem harmonia, tem ritmo, né, tem estilos musicais que são utilizados, tem a beleza da voz, a beleza da harmonia dos instrumentos, claro, tem tudo isso. Mas, para além da dedução lógica da criatividade humana, nós entendemos que nós estamos respondendo à revelação divina. Em quarto lugar, o culto cristão é cristocêntrico. Quem é o centro do culto? Não é o pastor. Quem é o centro do culto? Não é a igreja. Eu quero... Está em um ponto, eu cheguei a citar isso no nosso culto matutino. Se nós precisamos que o dirigente do culto nos leve a adorar a Deus, hoje o culto foi meio assim, o cara que estava lá dirigindo o louvor não me levou a adorar a Deus. Nós estamos com um sério problema. Por que nós estamos com um sério problema? Primeiro, porque Deus deve ser adorado porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele é Criador. Terceiro, porque Ele nos redimiu. Então, quando nós chegamos para o culto, nós já chegamos com um propósito. A gente não veio aqui encontrar um propósito para a vida. Nós temos um propósito de vida, é por isso que nós estamos aqui. Certo? Nós precisamos retomar essas nossas crenças fundamentadas nas Escrituras para que o nosso culto seja de fato agradável ao Senhor. Eu quero deixar bem claro para você, querido, que não significa que quando nós buscamos a Deus, quando nós nos apresentamos, na verdade, diante de Deus no culto, ao qual nós fomos convocados, chamados, e ainda que nós venhamos voluntariamente, porque o Espírito Santo nos leva a isso, nós estamos atendendo a convocação de uma Assembleia dos Santos, né, a reunião do povo de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não ore e peça bênçãos da parte de Deus. Não, nós fazemos isso faz parte, inclusive, do culto, porque nós reconhecemos que Deus pode todas as coisas. Mas essa não é a parte principal do culto. O culto não está a nosso serviço, é nós que estamos a serviço de Deus no culto. Ele é cristocêntrico, Cristo é o centro. O universo foi criado por meio de quê? Da palavra. Certo? Palavra de quem? De Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo Jesus estava presente na criação. O ser humano caiu do seu estado de retidão. Certo? Não é o que diz a palavra de Deus? Então, o ser humano precisa de redenção. Quem é que redime? Cristo. Pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. O que é anunciado no culto? Isso. É isso que nós cantamos todo domingo, dominicalmente, no dia da ressurreição. No dia em que Jesus ressuscitou, que foi um domingo, nós cantamos e recantamos e contamos e pregamos sobre esse evangelho.
O culto é cristocêntrico. Nós estamos cultuando porque nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. Quem é que vai voltar? Jesus. Quem é que vai reinar? Jesus. Portanto, tudo o que fazemos no culto indica, aponta para Jesus. E o culto, claro, tem um poder transformador, santificador, porque todas as vezes que nós temos um encontro real com Deus por meio da sua palavra, não tem como ser profundamente transformado, modificado pela palavra. Os adoradores são procurados por Deus e é Deus quem traz os adoradores. Como é que a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, nos diz sobre isso? O capítulo 21, seção 5, vai dizer o seguinte: a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé, reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do culto ordinário a Deus, além dos juramentos religiosos, dos votos, dos jejuns solenes, das ações de graças em ocasiões especiais, tudo o que em seus vários tempos e ocasiões próprias deva ser usado de um modo santo e religioso. E aí você pode me perguntar, pastor, e onde é que está a música nesse negócio? É porque a forma mais antiga e mais sensitiva de louvarmos a Deus é por meio da música. E talvez isso remonte pelo menos ao rei Davi e à construção do Templo de Salomão. Quando nós olhamos, especialmente para o livro dos Salmos, nós vemos louvores sendo entoados. Havia dois lugares principais na adoração do templo, onde os hinos de louvor eram cantados. O primeiro era quando eles entravam no templo, inclusive em algumas liturgias mais tradicionais isso é mantido como cântico de entrada. O pastor, os presbíteros, o culto começa com um processional em que se entra pelo meio, e a igreja já começa cantando, você não precisa nem falar nada, o instrumento toca, deu 9 horas, a igreja começa cantando. É uma referência a esse cântico de entrada, quando as pessoas chegavam ao templo para adorar e estavam cantando louvores ao Senhor. Um segundo momento era durante a imolação do sacrifício. Enquanto o sacrifício era realizado, se cantava louvores a Deus. Isso, de certa forma, é mantido quando nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor não é um sacrifício, nós sabemos que Jesus não está sendo sacrificado de novo quando nós estamos celebrando a ceia, mas ali nós estamos rememorando, fazendo em memória de Jesus, em memória do sacrifício que Ele fez por nós. E tantas vezes nós comungamos do pão e do vinho cantando. Tem também os famosos cânticos de romagem, ou as romarias. Mas o que é isso? Vocês bem sabem que, diferente de hoje, em que temos diversos santuários espalhados, os santuários que existiam, eles eram considerados profanos. Por quê? Porque onde é que devia acontecer o culto? No templo, não nos santuários, que inclusive acabavam tendo a presença de ídolos pagãos, pelos diversos partes do território de Israel e de Judá. Mas no templo de Jerusalém era onde acontecia a adoração. Então, o verdadeiro israelita, aquele que adorava ao Deus Yahvé, ele pelo menos uma vez no ano, ele ia a uma das grandes festas para adorar ao Senhor no templo. Você vê isso no Novo Testamento, quando Maria e José levam Jesus à festa, lembra dessa história? Então, pelo menos uma vez no ano, as pessoas se dirigiam até o templo para adorar o Senhor. E enquanto elas caminhavam no território geográfico que é muito acidentado, cheio de montanha, de vales, colinas, etc. e tal, eles cantavam. Nós temos, por exemplo, o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. As pessoas iam caminhando para a adoração do templo, essa caminhada durava dias e tinha esse cântico. Eram os cânticos de romaria, ou cânticos de romagem. E mesmo enquanto o sacrifício estava sendo queimado sobre o altar, um salmo de louvor, ações de graça era cantado pelos levitas. Nós temos, e aí eu quero deixar bem claro, músico não é levita, eu vou explicar por quê.
o sacerdócio, de uma forma geral, era tirado dentro de uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada dentre os demais, as várias tribos, para prestar culto ao Senhor. Então, quem é que conduzia o culto? O culto no Antigo Testamento eram os levitas. Mas eles estavam relacionados a tudo o que estava referente ao templo e ao culto. De uma família em específico da tribo de Levi, a família de Arão, vinha os sumos sacerdotes, mas tudo que estava relacionado ao culto era dos levitas. Então, parte do culto era fazer os sacrifícios. Eram membros da tribo de Levi quem fazia. A manutenção do templo, a limpeza do templo, a arrumação do templo, quem é que fazia? Levitas. E quem é que cantava? Também eram os levitas. Certo? Então, havia um grupo específico dentre os levitas que adoravam ao Senhor através da música. Então, a gente não pode confundir que, né, todo músico é um levita. Isso não é bíblico, isso não está certo, não é a ideia. Tá? Vou considerar assim também os pastores, os diáconos, os presbíteros, aqueles que não lidam diretamente com a música, também são considerados levitas numa comparação com o Antigo Testamento. Mas por que isso não está certo? Porque no Novo Testamento não existem sacerdotes que fazem a mediação entre Deus e o homem. Qual é o único sacerdote, o sumo sacerdote, que nos dá completo acesso ao Pai para adorá-lo em espírito e em verdade? É Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu quero lembrar você uma doutrina fundamental da Reforma, que é o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos levitas adorando o nome do Senhor, usando música ou não. Entendido? Compreendido? Beleza, espero que isso venha gravado. O fato é que a música, então, ela segue nas mais diferentes tradições bíblicas, porque nós temos, no período em que Israel e Judá caíram diante dos povos estrangeiros, nós temos a destruição do templo, né? E aí, a adoração parou de ser exercida? Não, nas diversas sinagogas, né, que é a reunião, o lugar onde os judeus se reuniam para adorar, não havia os sacrifícios, porque os sacrifícios são exclusivos ao templo, né? Mas as sinagogas assumiram esse local, essa função do local de culto, onde os judeus prestavam culto. E como eles prestavam culto? Não da forma rica e suntuosa do cerimonial do templo, mas de uma forma mais simples, lendo as Escrituras, pregando as Escrituras. O próprio Senhor Jesus ensinou nas sinagogas, né? Orando e salmodiando. Qual era o inário ou as projeções de cânticos que os nossos primeiros irmãos tinham? Eram os salmos, né? E nós temos vários salmos de louvor propriamente dito, outros de lamento, mas nós temos também no Novo Testamento salmos. Poxa, pastor, os salmos não estão só no Antigo Testamento, não. Num sentido do livro dos salmos, eles estão no Antigo Testamento, aqueles 150 que a gente conhece. Mas tomando o salmo como uma poesia de louvor ofertada a Deus, nós temos salmos cristãos. O Cântico de Maria, que está registrado em Lucas capítulo 1, quando Maria ela se encontra com Isabel e louva ao Senhor. O Cântico de Zacarias, o pai de João Batista. O Cântico de Simeão, aquele idoso que é agraciado por Deus de ver o Messias, né? Nas epístolas de Paulo nós temos pelo menos 2 hinos a Jesus Cristo, né? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, é considerado como um hino de louvor ao Senhor. Colossenses capítulo 1, do verso 15 a 20. O livro do Apocalipse, então, é cheio de hinos. Cheio. Né? Tu és digno, Senhor, porque tu criaste o céu e a terra. Há único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então, são vários hinos que estavam na boca dos nossos primeiros irmãos cristãos e que acabaram sendo registrados na Escritura. Depois que o período em que foi escrito o Novo Testamento, na era dos pais da igreja, entre os séculos II e V, tanto a inódia quanto a salmodia, né? A composição de hinos o cântico dos salmos continuou a ser cultivada. Né? Nós temos
bispo de Roma, um papa chamado Gregório o Grande, que ele fez muito para desenvolver a inódia, tanto da salmodia com a música, que hoje nós conhecemos como canto gregoriano, né? E, infelizmente, no decorrer da história, o povo acabou sendo afastado de cantar, e isso acabou sendo reservado aos sacerdotes. Então as pessoas não cantavam no culto. Além disso, o latim começou a ser utilizado na liturgia, e as pessoas não conheciam o latim, então às vezes elas não entendiam nem o que estava sendo dito pelo sacerdote, muito menos o que estava sendo cantado. A reforma protestante trouxe de volta o canto congregacional. Para os reformadores, os cânticos tinham um grande apelo didático e tinham como objetivo, inclusive, fazer com que as pessoas memorizassem as Escrituras. Eu quero lembrar a vocês que, por maior que fosse o esforço dos reformadores em traduzir a Bíblia para a língua do povo comum, né, e não só mais em latim, muitas pessoas naquele período não sabiam ler, não tinham acesso à instrução. Então, músicas bem compostas com textos bíblicos faziam com que as pessoas decorassem o quê? As Sagradas Escrituras. Olha essa coisa interessante, né? Como é que surge o coral no canto congregacional, né? Hoje nós temos o coral, infelizmente nesse tempo de pandemia a gente não tem tido coral, mas a gente coloca o coral num lugar destacado do culto, cantando sozinho. Não foi assim que o coral surgiu. É porque o canto a quatro vozes era uma forma mais simples de você ensinar as músicas para as pessoas. Então o coral surgiu na igreja para facilitar o ensino das músicas para a igreja, a ensinar a igreja a cantar. Esse foi o objetivo do surgimento do coral, né? E aí o cântico congregacional se tornou uma parte importante na liturgia calvinista, né? João Calvino, né, nos lugares onde ele passou como pastor, principalmente em Genebra, passou a usar o cântico a quatro vozes, mas sobretudo o cântico congregacional, o cântico do povo de Deus. Então, você tinha responsos, textos bíblicos cantados, os 10 mandamentos cantados, a oração do Senhor cantada. Em alguns momentos o nosso louvor canta, né, o Pai Nosso, a oração do Senhor. É isso mesmo, desde aquela época já se fazia isso. O cântico de Simeão, o credo dos apóstolos, né? A preocupação com essa área foi tão grande que João Calvino, quando estava em Estrasburgo, ele preparou salmos metrificados, ou seja, ele pegou os salmos e transformou de um jeito que pudesse caber dentro de melodias que pudessem ser cantadas, né? Essas melodias e outros salmos foram sendo compostos por outros personagens, até que em 1541, né, Calvino já tinha voltado para a cidade de Genebra, foi contratado um músico chamado Louis de Bourgois, né, chamado hoje de o pai do moderno hino de louvor, e foi publicado o Saltério de Genebra. O fato é que os reformadores restauraram a participação efetiva do povo na liturgia, né? E aí algo que eu preciso retomar com você. Nós não assistimos culto, isso não existe. Nós não assistimos culto. Culto não é show. Show, que é uma palavra inglesa que se refere a mostrar, é quando algo está sendo mostrado e as pessoas assistem o que está sendo mostrado. Então, quando a gente vai a um show, né, a gente tem um cantor que a gente gosta, né, ou então a gente tem lá uma mágica que a gente gosta e a gente assiste ao show. Nós assistimos, nós não participamos. O culto não é show. Por que a gente projeta as letras das canções, sejam dos hinos ou dos cânticos? Porque não é para a equipe de louvor cantar sozinho, não é para o coral cantar sozinho, não é para o pastor ou regente cantar sozinho. A igreja canta em louvor ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor juntos. Você não está assistindo à adoração, você está adorando. Isso é importantíssimo, né? Mas qual é o conteúdo da nossa adoração? Nos primeiros dias da Reforma, Lutero escreveu salmos metrificados, né? E buscou todo tipo de música para trazer melodia, né? Não hesitando, inclusive, em usar canções populares. Nós cantamos no culto matutino hoje o hino de número 22 do nosso inário, que é uma metrificação do Salmo 19. Eu não sei quantos perceberam, se você não percebeu, se você não assistiu o culto, assim que terminar a escola dominical, assista. O hino 22, nós cantamos com a melodia do hino da Alemanha. Eu acho que nós conhecemos bem o hino 28,
tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Essa música é o quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven. Uma música simples, que foi usada, trazida, para que a letra bíblica pudesse ser cantada com mais facilidade, né? É por isso que tem algumas músicas que não são feitas para cantar na igreja. Músicas muito elaboradas, que tem muitos altos e baixos, e agora eu estou falando como músico, elas não servem para cantar na igreja por um motivo muito simples, porque elas precisam de técnicas profissionais para serem cantadas. Qual é a música que a gente canta na igreja? Aquela música simples em que a melodia é boa, tem arte, tem júbilo, mas ela é cantada de forma a fazer com que a letra bíblica, a mensagem seja fixada, seja cantada, seja decorada. É essa a intenção mesmo. É claro que os hinos da igreja não precisam ser limitados aos salmos, né? Mesmo reconhecendo o valor dos salmos como palavra inspirada de Deus. A igreja cristã, ao longo da história, ela sempre expressou de um modo muito vivo, vibrante, a sua forma de cantar, a sua crença através das várias poesias. E aí é que está um ponto importante. Nós conformarmos aquilo que cantamos ao que cremos. É muito complicado quando nós cantamos letras que contradizem o que as Escrituras ensinam. Porque, em primeira e última instância, o que precisa ser cultivado é a palavra de Deus. Quando nós adoramos a Deus, trazendo as nossas palavras, elas precisam estar em conformidade com a palavra do Evangelho. Os reformadores eles estavam preocupados em oferecer um culto legítimo, com 3 princípios gerais que eu tomo para hoje, já encerrando a nossa conversa. Em primeiro lugar, um culto conforme as Escrituras. Em segundo lugar, buscando a simplicidade original, porque a Escritura não mostra para a gente uma forma detalhada de como devemos cultuar. Em terceiro, liberdade cristã no sentido de que João Calvino, por exemplo, e os reformadores reconheciam que o nosso mestre não prescreveu minuciosamente uma forma de culto que ele não julgou convir a todos os séculos de uma forma única. E às vezes a gente transforma tradições tomando o lugar das Escrituras. Eu sou um apaixonado pelos hinos do Inário, venho de uma igreja que cantava os hinos do Inário, mas os hinos do Inário não são a única forma de cantar ao Senhor. Tanto quanto os cânticos que nós cantamos com a equipe de louvor não são a única forma de cantarmos ao Senhor. O piano e o órgão não são a única forma, assim como o violão, a guitarra e a bateria não são a única forma. Então precisamos, como igreja, entender todo esse contexto. E igreja é um negócio bom, que igreja é família, né? Na sua casa, nem todo mundo gosta do mesmo tipo de música. Na sua casa, tem gente que gosta de ouvir a música um pouquinho mais alta e tem outros que gostam de ouvir um pouquinho mais baixa. Tem dia que a gente gosta de ouvir uma música mais agitada, mais animada, mas tem dia que não dá não. Eu estou mais afim de ouvir uma coisa mais calma, mais tranquila, mais meditativa. Todos esses estilos fazem parte de um contexto que é a família, o povo de Deus. Qual a importância da música na vida da igreja? Todos nós gostamos de música, todos nós gostamos do louvor. Mas música não é sinônimo de louvor. Se a música na igreja ela não leva em consideração esses princípios, ela deixa de ser um instrumento de bênção na vida da igreja e passa a ser um desvio, passa a levar para um outro foco. Por isso, eu quero dar um desafio hoje a cada um de nós. A nós músicos, que lidamos diretamente com a música, e a você. Que a nossa canção dominical seja a expressão da nossa vida cotidiana. Hebreus capítulo 13, verso 15, vai nos falar que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor. Mas por que fazemos isso? Por causa do sacrifício único e com validade eterna de Jesus. A necessidade de oferecer sacrifícios a Deus havia terminado, então,
por que os cristãos, sem sacrifícios e sem um sacerdote para apresentar essas ofertas a Deus, é assim? Não. Nós somos exortados por Jesus a ir para fora do arraial. Quero encerrar essa aula com esse texto tão profundo de Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós somos exortados a ir ao Senhor Jesus fora do arraial, para além do santuário. Ele é o nosso eterno, fiel, misericordioso sumo sacerdote, e para ir a Deus, o Pai, nós precisamos ir por meio do Filho. E aí, libertos do peso da culpa, do pecado, nós queremos expressar o nosso agradecimento a Deus, e nós fazemos isso por meio de Jesus. Nós oferecemos a Deus não sacrifícios materiais, supérfluos, mas o nosso louvor, a nossa vida. E essa ideia de ações de graças, ela é frequentemente usada no Novo Testamento e precisa ser considerada como uma norma para o cristão. Sacrifício de louvor é o sacrifício da vida. Faça da sua vida uma canção ao Senhor. Faça da sua vida uma poesia ao Senhor. Que a sua vida seja tomada da música do Senhor. Nós encerramos assim esse nosso estudo sobre a importância da música e, mais especificamente, da música de louvor ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Nós temos vivido tempos tão difíceis em que o louvor se tornou apenas comércio, infelizmente. Brigas por direitos autorais. Não que eles também não sejam importantes e que não haja validade na arte, ela não deva ser valorizada, mas situações complexas em que às vezes as músicas que são publicadas, elas atendem a interesses comerciais. Então você está na moda falar de unção, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 CDs que falam de unção, não porque as pessoas se prepararam para cantar, não porque as pessoas oraram, porque elas buscaram na palavra de Deus aquilo que deveriam cantar, mas porque que sentaram, precisavam produzir, tinham uma agenda para produzir para determinada gravadora e assim fizeram. Não pode ser assim. Isso não é música que louva ao Senhor. E a igreja precisa tomar isso em consideração. E claro, tem a capacidade de, ao ouvir as músicas, ouvir a palavra em primeiro lugar. E você mesmo ser capaz de conferir. E se for algo que está em falta de conformidade com as Escrituras, sirva apenas para o seu divertimento, mas não para a sua instrução. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso, tem feito tanta coisa boa na nossa vida. Eu quero te agradecer agora de uma forma especial por aqueles que têm servido ao Senhor através da música na tua casa. Aqueles que têm cantado, tocado, estudado algum instrumento, aqueles, Senhor, que têm ensaiado para cantar em grupo. Mas, Pai, eu te imploro também pela vida de todos nós como teu povo, para que a música não seja um motivo de nós nos afastarmos do Senhor, mas que a música usada para louvor e adoração do Senhor seja de fato edificante, seja motivo de inspirar nas nossas vidas uma atitude mais santa, mais reta diante do Senhor e que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ainda também que com arte e com júbilo. Que assim seja, meu Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Meu querido, um forte abraço, até a próxima quarta-feira, às 19 horas, já com o nosso pastor efetivo, o reverendo Fernando, de volta. No próximo domingo, às 9 horas, aqui do santuário, nosso culto sendo transmitido ao vivo, e às 18 horas, a escola dominical. Não deixe de se inscrever para participar do nosso próximo culto dominical, às 9 horas. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.